Todos já ouvimos falar que o Brasil era uma mera colônia de exploração, que não havia indústrias e que o país vivia exclusivamente do extrativismo, fosse ele agrícola, botânico ou mineral. Afirma-se ainda que Portugal não produzia nada aqui e que o Brasil era oprimido pelo pacto colonial. No entanto, o que raramente é mencionado nos livros de história é a pujante indústria naval que existia no Brasil colonial. Mais ainda, o Brasil foi palco da construção do maior navio do mundo no século XVIII, um feito impressionante considerando que, mesmo sendo de madeira, esse navio era maior e mais pesado que muitos navios de aço e ferro da Marinha atual. A influência dessa história é tão grande que até mesmo o nome de um famoso aeroporto do Rio de Janeiro tem suas origens nela. Antes de mergulharmos no conteúdo, não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal para não perder nenhuma novidade. Se analisarmos o mapa do Império Português, notamos uma situação peculiar. Quase todos os territórios sob controle de Portugal estavam localizados ao longo dos trópicos, com exceção da própria metrópole europeia. O Brasil, por sua grandiosidade, destacava-se nesse contexto como uma verdadeira ponta de lança no Atlântico. Famoso por suas vastas florestas e uma variedade impressionante de madeiras, o território brasileiro oferecia condições ideais para a construção não apenas de itens cotidianos, mas também de navios. Desde os primórdios da colonização, desenvolveu-se a ideia de construir estaleiros no Brasil. Esses locais não serviriam apenas para a construção de novas embarcações, mas também para o reparo de navios danificados que cruzavam o Império. Considerando a geografia, fazia muito mais sentido para um navio com problemas estruturais, ao passar pelo Cabo da Boa Esperança, ser reparado no Brasil do que tentar chegar a Portugal, enfrentando um percurso longo e perigoso que poderia resultar em naufrágio. A diferença de distância entre o Cabo da Boa Esperança e o Brasil, em comparação com Lisboa, era de quase 8.000 quilômetros. Essa realidade incentivou os portugueses a estabelecerem estaleiros em terras brasileiras. A primeira grande iniciativa foi o estaleiro Ribeira das Naus, localizado em Salvador, que se tornou o mais importante centro de construção naval do Brasil no século XVI e permaneceu relevante até parte do século XVII. O estaleiro começou a operar durante o governo de Tomé de Souza, por volta de 1550, com a chegada de artífices especializados na construção de embarcações. A equipe contava com um mestre de construção, carpinteiros navais, calafates e ferreiros. A implementação do estaleiro enfrentou oposição da indústria açucareira, que temia a concorrência pela mão de obra especializada, o que poderia aumentar os custos e causar falta de profissionais para os engenhos. Ainda assim, o estaleiro prosperou e produziu desde pequenos barcos até grandiosos navios de guerra. Na Bahia, por exemplo, foi construída a nau Nossa Senhora do Pilar, armada com 80 canhões e 700 tripulantes, que participou de várias batalhas navais, incluindo a famosa Batalha de Matapão contra o Império Otomano. Assim, uma embarcação feita no Brasil esteve presente em pleno Mediterrâneo, combatendo os turcos. Outra embarcação notável foi a nau Santo Antônio e São José, construída no Arsenal de Marinha da Bahia em 1763. A nau serviu ao Império Português em incursões no norte da África e, após a independência do Brasil, em 1822, integrou a Marinha do Brasil sob o nome Pedro I. Outra grande construção foi a nau Príncipe do Brasil, equipada com 74 canhões. Este poderoso navio de guerra foi utilizado para transportar a família real ao Brasil. A nau trouxe cerca de 1.000 passageiros, incluindo Dona Maria I, Dom João VI e seus filhos Pedro e Miguel. Durante o reinado de Dona Maria I, Salvador passou por uma grande modernização tecnológica. Por meio de um alvará real, Dona Maria financiou a vinda de Torquato José Clavina ao Brasil em 1796. Com mais de 20 anos de experiência no estaleiro de Lisboa, Clavina trouxe inovações que permitiram a construção de embarcações como a Príncipe do Brasil, e foi um dos grandes responsáveis por estruturar o arsenal de marinha em Salvador.
O legado da construção naval brasileira foi alicerçado não apenas por figuras estrangeiras, mas também por mestres e construtores navais locais que desenvolveram importantes embarcações. Essa rica história, embora pouco conhecida, ilustra a capacidade manufatureira do Brasil colonial e seu papel central no Império Português. Baianos como Francisco José da Cruz e seu filho Manuel José da Cruz se destacaram na construção naval, sendo responsáveis por 4 fragatas construídas na Bahia: Fênix, Princesa Carlota, Vênus e Tétis, produzidas entre 1787 e 1793. No entanto, seria na região sudeste que o Brasil construiria o maior navio do mundo no século XVII. E, curiosamente, o nome do estaleiro onde ele foi construído é o mesmo de um dos maiores aeroportos do país: o Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim, no Rio de Janeiro, é popularmente conhecido como Aeroporto do Galeão. O que poucos sabem é que esse nome tem origem no maior navio do mundo, construído no século XVII, em solo brasileiro. Esse navio foi construído ao longo de 4 anos e ficou conhecido como Padre Eterno. Por causa dele, a região passou a ser chamada de Galeão. O Padre Eterno era uma embarcação imponente, com uma estrutura de 56 metros e 144 canhões, cujo armamento superava o de muitas fortalezas da época. Sua construção utilizou madeiras que conferiam leveza, resistência e facilidade de manobra. Lançado ao mar em 1664, o navio percorreu os mares do mundo e participou da descoberta de uma nova rota entre o Oriente e a Europa pelo Mar Ártico. Comparando o Padre Eterno com o HMS Victory, capitânia britânica que derrotou a marinha de Napoleão na Batalha de Trafalgar, vemos que o Victory possuía 104 canhões e deslocava 3.500 toneladas, apenas 500 a mais que o navio brasileiro, o que ressalta a grandiosidade da engenharia naval no Brasil colonial. Eterno, no entanto, a Victory foi comissionada em 1758, quase 100 anos depois da Padre Eterno. Assim, a Na Brasílica tinha quase a mesma tonelagem e ainda mais poder de fogo do que a na capitânia inglesa. O tamanho da Padre Eterno e seu peso do século XVII era algo impressionante. Se formos comparar com as fragatas mais modernas do Brasil, que estão sendo construídas hoje para a Marinha do Brasil, vemos que as fragatas atuais pesam 3.400 toneladas, são navios repletos de sistemas como sensores, radares, torpedos, armamentos antiaéreos capazes de levar consigo helicópteros e ainda também todos feitos em ferro e aço. Já a Padre Eterno, por sua vez, sendo de madeira, não possuía nada disso, mas possuía 164 peças de artilharia e quase a mesma tonelagem. Ou seja, era uma autêntica fortaleza flutuante e uma prova da pujante atividade de construção naval brasileira. É que ao passo que no Rio de Janeiro se fabricava o Padre Eterno, em Salvador simultaneamente se construía uma outra grande embarcação, a Nossa Senhora do Poplo, mas não só navios de guerra se faziam no estaleiro do Rio de Janeiro lá. Também se fazia navios de transporte, navios voltados à cabotagem e também navios voltados para a prática baleeira, nas pinturas paisagísticas do Rio de Janeiro do século XVII de Leandro Joaquim. É possível ver que no Rio de Janeiro era bem comum a atividade baleeira. Assim como muitos estaleiros em cidades brasileiras eram feitas também com esse propósito. Mas um dos estaleiros com maior atividade no país talvez tenha sido o Conjunto de Estaleiros de Cananéia, em São Paulo, nas memórias da Câmara de Cananéia. De acordo com o pesquisador Antônio Paulino de Almeida, menciona-se que a fervorosa atividade naval em Cananéia foi tão intensa que no ano de 1782 havia 16 estaleiros na vila. O documento relata que a construção de embarcações se multiplicava e que era impressionante o número de estaleiros levantados em diversas partes da região. Esse movimento não se restringia apenas à vila de Cananéia, mas também se espalhava por Iguape e Conceição de Itanhaém. Além disso, o estaleiro já havia produzido nada menos que 200 embarcações. Hoje, a região ainda realiza trabalhos arqueológicos, onde é possível encontrar vestígios dos estaleiros que operavam lá,
com suas dezenas de carpinteiros e entalhadores em plena atividade. O Brasil sempre teve um papel essencial na defesa do Império Ultramarino Português. Por exemplo, quando Angola foi tomada pelos holandeses, foi do Brasil que saiu uma esquadra para reconquistar a região para Portugal, sob o comando de Salvador Correia de Sá. Muitas das naus dessa expedição, como a Nossa Senhora do Bento, foram fabricadas no Brasil. Poderíamos citar muitas outras naus construídas, reparadas e até desmanchadas no Brasil, como o poderoso Galeão Botafogo, que foi desmontado no Brasil para aproveitar seus canhões na defesa do território, ou a nau São Paulo, que passou por reparos antes de partir para a Indonésia. Poderíamos também mencionar diversos outros estaleiros que estavam em pleno funcionamento no Brasil colonial, mas isso tornaria nosso trabalho muito longo. Antes de continuar, é importante destacar a forma enviesada como a história é muitas vezes ensinada no Brasil. A mesma Dona Maria I, por exemplo, que os livros de história mencionam como autora de decretos contra as fábricas, foi a mesma que fundou, no Brasil, a Real Academia de Artilharia, Fortificação e Desenho, em 1792, que mais tarde deu origem ao Instituto Militar de Engenharia, IME. Além disso, Dona Maria, por meio de vários decretos, muito antes da vinda da família real ao Brasil, trouxe ao território os melhores construtores navais de Lisboa para reestruturar a produção naval de Salvador, que, como vimos, era extremamente pujante. Portanto, as coisas não acontecem do nada. Nas escolas, ensina-se que o Brasil era uma colônia de exploração, onde não se produzia absolutamente nada, e que somente após a independência o país pôde evoluir e alcançar o progresso. Muitos até afirmam que a Marinha Imperial Brasileira foi a maior das Américas e uma das maiores do mundo, o que de fato era verdade. No entanto, se isso foi possível, foi também graças à produção naval e aos estaleiros presentes no Brasil desde o período português. Muitos navios incorporados à Marinha do Brasil após a independência foram, como vimos, construídos no Brasil, como o exemplo da nau Pedro I. Não faria sentido para Portugal ter um território que se projetava no Atlântico, quase como uma ponte, abarrotado de madeira, e não utilizar esse recurso abundante para construir e reparar suas embarcações, que eram feitas de madeira.